Alô você, estudante do site megaaluno.com, você que se prepara para os vestibulares mais concorridos do Brasil, mais uma aulinha de biologia, aula de hoje sobre gametogênese. Olha que interessante, olha que assunto importante. Hoje vamos falar da formação dos gametas no homem e também na mulher, mas eu preciso que você seja fera em meiose para entender melhor essa aula. Então, se você ainda não entende, não domina muito meiose, assista a minha aula lá de meiose, aí a gente continua aqui, né? Agora que você já está fera em meiose, vamos lá. Desde a formação embrionária, as gônadas, testículo e ovário, gônada masculina e feminina, respectivamente, guardam células que se conservam em estado indiferenciado e se mantêm nessa condição enquanto outras células se diferenciam em tecidos. Essas células embrionárias indiferenciadas recebem o nome de células germinativas primordiais. Guarde esse termo. Essas são as células indiferenciadas que elas vão permanecer nas gônadas. E será a partir delas que as gônadas formarão os gametas. O processo de formação de gametas no homem se chama espermatogênese e acontece no testículo. O processo de formação de gametas na mulher recebe o nome de ovulogênese e ocorre no ovário. Em que região do testículo ocorre isso? Nos túbulos seminíferos. Então, se você fizer um corte, tá, no testículo, você vai observar que ele é formado. Esses túbulos eles são todos contorcidos, né? Se a gente pegar um desse aqui e dar uma desenrolada, você vai observar que esses túbulos seminíferos eles são bem delgados, são finos, tá? E entre esses túbulos seminíferos aqui é que existem essas células germinativas primordiais. A partir delas é que vão ser formados os gametas. Já na ovulogênese, no ovário, o óvulo ele fica onde? Ele fica dentro desses folículos de Grefg, tá? Em volta de um líquido. É esse folículo que vai alojar o óvulo. Pessoal, a aula de hoje é apenas sobre a formação de gametas. Eu coloquei essas imagens aqui, o testículo, o ovário, porque são os locais onde ocorre a gametogênese. Mas se você quer se aprofundar, estudar mais o testículo e ovários, vai ter que assistir as aulas sobre o sistema reprodutor. Tudo bem? Eu não vou me aprofundar nesse assunto agora. Aí nessa aula nós vamos falar com mais detalhes sobre o ovário, sobre o testículo. Tudo bem? Primeiramente, vamos falar da gametogênese masculina, que é a espermatogênese, a formação dos espermatozoides, que ocorre no testículo, numa região chamada túbulo seminífero. Então, pegamos aqui, desenrolamos um tubinho desse, você observa que ele é bem delgado, não é? Vamos dar um zoom num tubinho desse e você observa o que é o microscópio. Uma festa de divisões celulares. Aqui ocorre mitose, meiose, tá? Porque aqui existem células germinativas primordiais. Olha o nome desse tecido. Esse tecido se chama epitélio. É um epitélio, interessante você saber isso, germinativo. Epitélio germinativo, porque aqui existem células germinativas primordiais. Essas células indiferenciadas, que já estudamos, elas vão dar origem a espermatogônias, que dão origem ao espermatócito primário, que vai sofrer a primeira divisão meiótica, dando origem a duas células, espermatócito secundário, que vai sofrer meiose também, dando origem ao espermatídeo e, por fim, os espermatozoides, né? Olha a sequência. Essa é a sequência que acabamos de ver. Então, pessoal, vamos dividir a espermatogênese em 4 fases, a saber, o período de multiplicação, que ocorre em mitoses, o período de crescimento, período de maturação e, por fim, a espermiogênese. Perceba que a espermatogênese ocorre em 4 fases. Vem entender a primeira fase comigo, que é o período de multiplicação. Aqui é caracterizado por divisões mitóticas. A primeira fase, lembre-se, por favor, é sempre mitose. Mitose, permanece o número de cromossomos. Então, uma célula 2N dá origem a 2 células também 2N. Essa célula 2N dá origem a 2 células 2N e isso ocorre milhares de vezes. Essa fase aqui ela vai abastecer o testículo do homem de células chamadas células germinativas primordiais. Então veja só, ocorrem sucessivas mitoses e o número de espermatogônias com 46 cromossomos não foi alterado, né? Mitose não altera, aumenta substancialmente. Aumenta, pessoal, o número de espermatogônias, que são essas células aqui. Agora, presta atenção. Eu costumo chamar essas gônias, ou espermatogônias, de gordas.
Por que gordas, professor? Porque elas vão engordar, elas vão entrar numa fase, num período de crescimento celular. Elas vão acumular proteínas, acumular energia, acumular nutrientes. Essa célula aqui ela vai se preparar para a divisão meiótica, tá, pessoal? Então perceba, esse período aqui dura aproximadamente 24 dias. Então, se você analisar no microscópio lá, você vai ver várias células germinativas primordiais. Aí, algumas delas, você vai observar que elas vão crescer mais do que as outras. Você já fala, epa, essa célula aqui ela vai virar um espermatócito primário. O espermatócito primário é uma célula que vai se preparar para a divisão meiótica. Então, veja só. Uma determinada gônia aumenta muito seu volume, dando origem ao espermatócito primário, com 46 cromossomos duplos também. Ora, perceba que ainda estamos em 46 cromossomos, porque não falamos em meiose, somente mitose. Esse carinha aqui é o espermatócito primário, tá? Esse que engordou. Agora perceba, um lembrete. Isso aqui no homem, pessoal, ocorre na puberdade. No início da puberdade é que ocorre a espermatogênese. Então, no homem, a formação dos gametas ocorre no início da puberdade, devido a fatores hormonais, a testosterona, que estimula a espermatogênese, ok? Agora estamos aqui, citos primário. Ora, vamos dar nome aos bois. Quando foi dar nome a essa célula aqui, por que chamaram ela de cito primário, espermatócito primário? Ora, porque ela sofrerá a primeira divisão meiótica. A primeira divisão meiótica, você já estudou comigo, é a divisão reducional. Reducional porque ocorre a separação dos cromossomos homólogos, a redução do número de cromossomos à metade na célula. Então, essa célula é 2N, dá origem a duas células N. Essas células N agora sofrerão a segunda divisão da meiose. Por isso que elas são chamadas de citos secundários ou espermatócito secundário, porque elas sofrerão a segunda divisão meiótica. A segunda divisão é a divisão equacional. Permanece o número de cromossomos. Então, uma célula N dá origem a duas células N. Uma célula N dá origem a duas células N. Esse é o período de maturação. Você vai lembrar assim, período de maturação ocorre a meiose. Período de maturação ocorre a meiose. O que você lembra de meiose? Duas divisões. A primeira divisão, você lembra do cito 1, e a segunda divisão, você lembra do cito 2. Então, vamos a uma breve revisão do que acabamos de falar. A terceira fase. Espermatócitos primários dividem-se por meiose, reducional, primeira divisão, reducional, e originam o cito secundário. Cito secundário são as células que sofrerão a segunda divisão da meiose, não é? Então, elas são haploides com 23 cromossomos duplicados e depois de 2 a 3 dias ocorre a meiose equacional. É a formação de células haploides com 23 cromossomos simples. Muito fácil, né, pessoal? Período de maturação, se você lembra da meiose, você não vai esquecer. O resultado da meiose é a formação de espermátides. Só que as espermátides não são células adaptadas ainda à fecundação. Digamos que elas não sabem, não conseguem nadar, mergulhar no útero para chegar até o ovócito para ocorrer a fecundação. Por isso que existe a quarta fase, chamada espermiogênese, ou fase que vai ocorrer a especialização celular. Essa célula, ela tem complexo de Golgi, não tem? Essa célula aqui, uma célula como todas as outras, ela também vai ter centríolo. O complexo de Golgi dessa célula vai dar origem a uma estrutura que você já conhece, chamada acrossomo. Você lembra do acrossomo? Quem que origina o acrossomo do espermatozoide? A organela chamada complexo de Golgi. Assista a minha aula lá sobre complexo de Golgi e revise esse processo de especialização celular. E quem dá origem ao flagelo vai ser o centríolo. Assim formam-se os mergulhadores, os nadadores espermatozoides. Não é? O período de especialização celular, essa aqui é a quarta fase. Formam-se os espermatozoides, células altamente especializadas para transferir o DNA masculino ao ovócito. Lembra que para ocorrer essa transferência de DNA, temos que perfurar a parede,
né, do ovócito. Para isso que o espermatozoide tem o acrossomo. E para chegar até lá, para nadar até lá, ele conta com o flagelo. A ovulogênese vai ocorrer em 3 fases, a saber, o período de multiplicação, o período de crescimento e o período de maturação. Aqui não tem aquela quarta fase, o período de especialização celular. O período de multiplicação ocorre em mitoses, lembra? Mitoses. Células 2N dando origem às células 2N. Permanece o número de cromossomos. Isso ocorre muitas vezes, tá, pessoal? Porque aqui existem células germinativas primordiais no ovário. Essas células germinativas primordiais estão no ovário e ocorre a proliferação celular. O que surge daí? As ovogônias, não é? Ocorrem sucessivas mitoses nessa fase e o número de ovogônias com 46 cromossomos aumenta substancialmente. Então, o resultado dessa proliferação celular é a formação de ovogônias. Você lembra como que eu apelidei essas ovogônias, pessoal? Eu chamei elas de gordas. Gordas por quê mesmo, professor? Porque elas vão engordar, elas vão passar por um período de crescimento, uma intérfase, não é? Então, essa ilustração está demonstrando bem isso, né? Olha o tamanho dessa célula comparado a essa aqui. Ela acumulou nutrientes, ela acumulou vitelo, o vitelo que vai ser essencial para o embrião. Acumulou energia, porque é uma célula que vai se preparar para a meiose. Então, veja só, uma determinada gônia aumenta muito seu volume. Professor, são todas que aumentam de uma vez? Não, se você analisar no microscópio, você vai ver que algumas estão aumentando, e aquela que aumentar é aquela que vai sofrer meiose, tá? Então, uma determinada gônia aumenta muito seu volume, dando origem ao ovócito primário, com 46 cromossomos duplos. Os ovócitos primários são formados durante, olha só, o período fetal. Os ovócitos primários, vou colocar aqui, isso aqui é importante. Esses citos primários, eles são formados durante o período fetal. No homem, eles são formados durante a puberdade. A criancinha, pessoal, a mulher, quando ela nasce, ela já nasce com os gametas no estágio muito avançado, tá? Então, ela já nasce com a maioria, muitos gametas nesse estágio, cito primário, avançado. Então, eu posso dizer que a ovogênese, ela ocorre na fase gestacional, tá? Quando a menininha ainda era um feto, já estava ocorrendo a ovogênese. No homem não, no homem só na puberdade. Então, durante o período fetal e permanecem latentes no folículo ovariano até a puberdade. Então, pessoal, esse cito primário, ele fica latente no folículo até a puberdade, até a chegada de quem? Do FSH e também do LH, FSH e, vamos colocar aqui também o LH. E esses hormônios aparecem quando? Na menininha de 5 anos, de 10 anos? Não, o LH e FSH vai aparecer no início da puberdade. Pode ser 10 anos, né? Vem diminuindo cada vez mais aí a idade, o início da puberdade nas mulheres. Então, essa célula ela vai se preparar para a primeira divisão meiótica. Lembra? Citoprimário é aquela célula que vai sofrer a primeira divisão meiótica. Então, entramos numa próxima fase aqui, que é a fase de o período de maturação. Na puberdade, aumento dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH no sangue, o que permite a maturação do folículo ovariano e o desenvolvimento da meiose. Na fase reducional da meiose, forma-se o ovócito secundário e na segunda divisão o óvulo. Vamos entender, pessoal, agora, com calma, com cautela, o período de maturação. Lembra? Maturação ocorre a meiose. Tudo começa, então, com o cito 1. Cito 1 vai sofrer a primeira divisão celular. Vai dar origem a quê, pessoal? Células 2N ou N? Células N. Só que, pessoal, o vitelo não dá para todas as células. Ele deve acumular em uma célula só para viabilizar a vida do zigoto, já que vai nascer provavelmente uma criancinha só aqui. Então, o vitelo só dá para uma célula, enquanto outra fica sem vitelo, tadinha. Esse aqui se chama polócito primário e ele vai ser degenerado. Tem um outro nome aqui também, você pode chamar ele de corpo celular. Corpo celular ou polócito primário, vai ser degenerado. Agora, o cito secundário, muito semelhante à espermatogênese,
ele vai sofrer, cito secundário, a segunda divisão meiótica. Vamos lá. A segunda divisão permanece o número de cromossomos. Então, se é N aqui, vai dar origem a um óvulo N e, pessoal, a outro polócito, só que esse polócito agora vai ser chamado de polócito secundário. Lembrando, pessoal, que esses polócitos que têm origem na meiose, eles vão ser todos degenerados, tá? Eles não servem para a fecundação. O vitelo vai ficar armazenado em apenas um óvulo, para viabilizar a vida de quem vai nascer aqui. Fique de olho. Você deve entender o que é a atresia e quais as pausas que ocorrem durante a ovulogênese. Então, veja só. No 7º mês de gravidez, a menina já conta com 2 milhões de ovócitos. Perceba que já na gestação, ela já tem uma quantidade grande de ovócitos primários. E o cito primário já é uma célula que já está no estado avançado da gametogênese. Essa célula, já sabemos, ela é responsável pela primeira divisão da meiose. Então, vamos dividir, né? Ela vai sofrer a primeira divisão, porém, ela vai ficar pausada em prófase 1. Ela vai ficar nessa fase até quando, professor? Até aparecer um estímulo, a campainha. A hipófise da mulher vai acordar e vai liberar os hormônios FSH e LH, que é responsável pela menarca, primeira menstruação, né? Só que, pessoal, então, a partir do FSH e LH, o cito primário ele conclui essa primeira divisão meiótica e forma lá um corpo polar que vai ser degenerado e o cito secundário. Agora perceba, ela tinha 2 milhões de ovócitos primários aproximadamente. Quando chega a puberdade, ela tem 40 mil ovócitos. O que aconteceu com os ovócitos? Eles foram degenerados, um fenômeno chamado atresia, tudo bem? Então, a puberdade, ela dá início ao período fértil de uma mulher. Já sabemos que após a menarca, a mocinha começa a liberar um ovócito secundário por mês. Em regra, um ovócito secundário é liberado para o útero a cada mês. O ovócito secundário, perceba, já é um gameta no estágio mais avançado da ovulogênese. E o cito secundário, né, o ovócito secundário, você já sabe, ele é o responsável pela segunda divisão da meiose. Essa divisão, ela vai se concretizar? Em regra, não, pessoal. Em regra, esse cito secundário vai ficar pausado em metáfase 2. Mas, porém, todavia, se um espermatozoide penetra nesse ovócito, a segunda divisão é completada. Então, vem aí o carinha, o espermatozoide, e ele vai fecundar esse ovócito 2, pausado em metáfase 2. Perceba que ele é inteligente, né, pessoal? Ele vai fecundar o ovócito na metáfase 2, fase em que os cromossomos estão bem visíveis. Aqui é a melhor fase para unir cromossomos. Então, completa-se a segunda divisão da meiose e forma o óvulo mais um corpo polar. Observations begins. Durante a vida reprodutiva da mulher, de 11 aos 50 anos de idade, mais ou menos, isso varia muito, apenas 400 a 500 ovócitos, em regra um por mês, passarão pela sequência completa de eventos que culminam na ovulação. Os outros milhões de ovócitos desaparecem, pessoal. Eles vão sofrer atresia, degeneração, vão dar sumiço. Esses ovócitos, então, vão ser degenerados no ovário feminino. Ovário feminino, olha que pleonasmo interessante. Esse ovário é lógico que é feminino, né, professor? Então, veja só, pessoal. No 7º mês de gravidez, temos 2 milhões de ovócitos primários aproximadamente. Quando chega na puberdade, 40 mil ovócitos primários. Quando chega na menopausa, ela tem apenas 8 mil ovócitos. Esse aqui é o período fértil. Da menarca até a menopausa compreende o período fértil de uma mulher. Só que ela tinha 40 mil, tá certo, que ela vai liberar normalmente um ovócito por mês. Somando todo o período fértil, ela vai liberar de 400 a 500 ovócitos, somando todos os meses, né, até a menopausa. Mas no final ela tem somente 8 mil ovócitos. O que aconteceu aqui? Atresia, tá? Degeneração. Os ovócitos vão desaparecer. Professor, qual a informação desse slide que eu não posso esquecer na hora da prova? É o seguinte, carinha, na hora da prova você não pode moscar na seguinte informação. Não é o óvulo que vai ser liberado nas tubas uterinas, mas sim o ovócito secundário. O ovócito secundário é que vai ser liberado nas tubas uterinas. O óvulo só vai ser formado se ocorrer a fecundação. Tudo bem? Não vai moscar, hein?
Agora você, mega aluno, carinha sem preguiça nenhuma, vai fazer uma tabelinha igual a que eu fiz aqui no seu caderno, tá? Se você preferir, você que é espertinho, dá um print aí, cola no seu documento de estudo, no seu documento Word, sei lá o que você está usando. Só que vamos comparar a espermatogênese com a ovulogênese. No homem, a gônada é o testículo, gônada da mulher, o ovário. O início da espermatogênese na puberdade, início da ovogênese na gestação. Olha que diferença importante. As mulheres sempre começando na frente, não é? Quando a menininha ainda era um feto, já estava ocorrendo a formação de gametas. Os gametas já estavam no estágio avançado. O término, opa, só com a morte. Nos homens, só com a morte, isso mesmo. Nas mulheres, 40 a 50 anos, a menopausa. Proporção. Um espermatócito primário dá origem a 4 espermatozoides. Proporção, um ovócito primário dá origem a um óvulo, 1 para 1 nas mulheres. Lembra que os corpos polares eles vão ser degenerados. Mobilidade, com espermatozoide tem flagelo, mulher não tem mobilidade ovócito. O tamanho microscópico, na mulher, a ovogênese macroscópico, gameta macroscópico. Tempo de vida até 72 horas. Espermatozoide dura mais do que o ovócito, né? Ovócito até 48 horas. Tipos de gametas: 22 cromossomos mais X ou 22 cromossomos autossômicos, né? Mais o Y. Perceba que o homem pode carregar o cromossomo X ou o Y. Tanto o X quanto o Y pode estar presente no espermatozoide. Já no ovócito não, apenas o cromossomo X. Por isso que o homem é que vai definir o sexo da criança, tá? O espermatozoide. Se ele carrega o X, vai nascer uma menina. Se ele carregar o Y, vai nascer um menino. E com isso, pessoal, terminamos a aula de hoje. Espero encontrar você na próxima aula. Não deixa de curtir meus vídeos aí, tá? Se você gostou, abraço.